No outro dia a gente falou bastante sobre hipertrofia, sobre exercícios mono e multiarticulares. Hoje a gente vai entrar, por algumas perguntas que a gente recebeu aqui, mais na questão da biomecânica, tanto trabalho com pesos livres, máquinas, quais as diferenças. Então a gente vai falar um pouquinho mais disso, certo? Esses implementos, Isso. Esses tipos de resistência, que na verdade o que muda é o tipo de resistência que está sendo oferecido ao sistema. E aí entenda como sistema o corpo, tá? Isso também é uma dúvida muito grande que a gente tem na área, né, Renan? Porque o que se escuta comumente? Que para ganho de massa muscular, o ideal é você utilizar peso livre. Não é que a galera fala que é igual, a galera já parte de um pressuposto que peso livre é superior à máquina para gerar ganho de massa muscular, por exemplo. Primeiro ponto que eu sempre gosto de deixar claro é que esses diferentes tipos de implemento, eles dizem respeito à diferença do direcionamento da força, o direcionamento, o tipo de resistência que está sendo aplicado. Então, de maneira geral, nós temos 3 grandes classes de implementos que podem ser utilizados na sala de musculação. Tá? Eu posso treinar com pesos livres, com máquinas, mas eu também posso treinar com cabos, que são as polias, o famoso crossover, para ficar claro para todo mundo. E aí tem muita gente que fala assim para mim, Felipe, mas cabo não é máquina? Não. Máquina é máquina, cabo é cabo. Por que eu estou falando isso, gente? O cabo, o crossover, ele é um tipo de máquina, obviamente. Mas quando a gente está falando em cabo, eu estou dizendo necessariamente que você está trabalhando com cabo, e aí você coloca ali algum tipo de pegador para você conseguir tracionar aquele cabo. E o vetor de força sempre vai ser o direcionamento do cabo. Então, quando eu estou próximo... Você pode alterar isso, Exatamente. Imagina que você está próximo da polia e a roldana está lá embaixo do trilho. Se eu tiver um pouco afastado, uns 2, 3 passos para trás, e puxar o cabo para fazer uma rosca, por exemplo, provavelmente esse cabo vai estar assim. Ele vai estar angulado, ele vai estar com uma angulação em relação ao solo, ele não vai estar totalmente perpendicular. Então o vetor de força daquele exercício está aqui. É justamente a direção do cabo. E eu consigo mudar esse direcionamento do vetor de força de acordo com a posição que eu coloco a roldana e de acordo com o meu ajuste corporal em relação ao trilho. Se eu falei que eu estava aqui, certo? Então o cabo está nessa direção. Agora imagina que eu me aproximo mais do trilho, Renan, me aproximo mais do crossover. O que vai acontecer? Eu vou ficar com o cabo totalmente perpendicular ao solo. Então agora o vetor de força, ele ficou igual ao vetor de força do peso livre. Porque o peso livre, ele sempre aponta para baixo, o vetor de força é sempre para baixo. No cabo, eu consigo mudar essa direção de acordo com aonde eu posiciono o cabo e de acordo com o posicionamento do meu corpo em relação a esse cabo. Por que é diferente de máquina? Porque quando a gente vai para as máquinas que a gente trabalha hoje em dia na sala de musculação, o vetor de força não é o cabo. Geralmente você tem o braço da máquina que vai direcionar onde a força vai ser aplicada. Se for uma cadeira extensora, por exemplo, você tem o rolo da cadeira extensora com o braço dela que vai rotacionar. Então não é a mesma coisa. E o principal ponto, hoje nós temos, hoje não, esse sistema já existe há muito tempo, mas nós temos máquinas que tem um tipo de roldana, ou melhor, um tipo de polia, que ela é irregular. A galera aí já deve ter visto muito equipamento que tem aquela polia que tem forma de feijão, que é o que nós chamamos de polia de raio variável. Por que ela é uma polia de raio variável? Porque se você reparar no eixo de rotação dessa polia, ele não fica necessariamente no centro da polia, independentemente dela ter um formato irregular ou não, tá? Hoje nós temos polias de raio variável que elas são redondas, mas o eixo dela não fica necessariamente no meio. Você vai reparar que ela é mais para um lado ou mais para o outro. Porque qual que é a ideia? A ideia é que ao longo do movimento, imagina que eu vou pegar a máquina lá e vou realizar o movimento. Essa polia vai ter que rodar, não vai? E o cabo vai passar por ela. Então a resistência que está sendo oferecida para mim, ela é dependente da distância desse cabo, que é a extremidade da polia, com o eixo de rotação. Como isso é irregular, essa distância entre o cabo e o eixo de rotação da polia vai aumentando ou diminuindo conforme eu vou rodando ela.
Então, nesse tipo de máquina, nós temos um tipo de resistência que é ofertado ao nosso sistema, que é chamado de resistência variável, né? Resistência dinâmica variável, porque eu não tenho a mesma resistência externa, o mesmo torque externo ao longo de todo o arco de movimento. Só isso já justifica você variar o seu treino entre peso livre, cabo e máquina.